Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 15 de julho, e nós estamos aqui para finalizar a lição de número 3 desse trimestre, não é? A lição que teve aí como título principal, como tema, a gaiola. E nós estudamos diferentes temas aí ao longo dessa semana relacionados a situações em que Deus nos conduz, mas que muitas vezes nós não entendemos aquilo que nós estamos passando. E antes de nós finalizarmos aqui a lição dessa semana, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco mais uma vez? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado e te agradecemos por tantas lições que o Senhor nos ensinou essa semana. Suplicamos que o Senhor venha nos ensinar mais uma vez e que o Senhor venha nos fortalecer para que nós consigamos viver esse dia, para que nós consigamos, Pai, de alguma forma caminhar e que nós não saiamos do Teu lado, que nós não deixemos de confiar na Tua mão. Suplicamos o perdão dos nossos pecados e pedimos que as nossas fraquezas sejam cobertas pela Tua graça e que nós sejamos fortalecidos, que passemos a ser fortes, Pai. Que o Senhor nos faça fortes. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição de sexta-feira tem como título aí Estudo Adicional. É um fechamento, né, como eu mencionei, de tudo aquilo que nós passamos ao longo da semana. E ela começa com algumas recomendações de leitura. Então temos aqui alguns textos que foram escritos pela irmã Ellen White e a lição recomenda a leitura aqui de 2 livros. O primeiro, que se chama Patriarcas e Profetas, e aí nesse livro tem 2 capítulos recomendados. Capítulo 25, que tem como título O Êxodo, e o capítulo 26, que tem como título Do Mar Vermelho ao Sinai. Então, são capítulos onde a irmã White comenta sobre o Êxodo e a trajetória do povo, desde o Mar Vermelho até o Sinai. Nós vimos, né, que essa trajetória do Mar Vermelho até o Sinai foi o tema de algum dos nossos dias aqui. Bom, e outro texto, né, que é sugerido está no livro O Desejado de Todas as Nações e está no capítulo 12, que fala sobre a tentação. Bom, nós também estudamos sobre a tentação de Cristo no deserto, não é? Então, certamente, essas leituras vão complementar aí aquilo que nós estudamos ao longo da semana. E agora a lição traz 2 citações para nós, sendo a primeira do livro Cristo Triunfante, que diz o seguinte: Na antiguidade, o Senhor conduziu seu povo a Refidim, e pode decidir levar-nos para lá a fim de testar nossa fidelidade e lealdade para com Ele. Em misericórdia para conosco, Ele nem sempre nos coloca nos lugares mais fáceis, pois, se o fizesse, em nossa autossuficiência, nos esqueceríamos de que o Senhor é nosso ajudador em tempos de necessidade. Querido irmão, querida irmã, que nós possamos lembrar sempre que Deus é o nosso ajudador em tempos de necessidade. Eu acho que nós já passamos por esse texto em algum momento ao longo dessa semana. Talvez ele esteja em outro livro também, né? E o próximo texto está na meditação matinal Minha Consagração Hoje, que diz o seguinte para nós: Ele anseia se manifestar a nós e revelar os suprimentos abundantes ao nosso dispor, e permite que nos venham provas para reconhecermos nossa limitação e aprendermos a recorrer ao seu auxílio. Ele faz verter da rocha águas refrescantes. Enquanto não estivermos face a face com Deus, quando veremos como somos vistos e conhecermos como somos conhecidos, nunca saberemos quantos fardos Ele suportou por nós e quantos mais teria alegremente suportado, se com fé pura os havéssemos levado a Ele. Que lindo esse texto, não é, querido irmão, querida irmã? Que possamos levar os nossos fardos a Deus. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que nós possamos crer nisso e possamos ir até Ele para encontrar esse alívio.
E agora, a lição traz algumas perguntas para consideração. Primeira pergunta: embora a tentação seja algo individual, existe alguma tentação coletiva contra as quais nós, como grupo, devemos nos proteger? Conversando com a minha namorada, ela me disse uma que eu achei muito importante, né? É a questão da calúnia, da difamação, da desunião, não é? Essas questões que envolvem o relacionamento entre os irmãos, o mau testemunho. Eu falei uma aqui, mas acabei falando várias, não é? Segunda pergunta agora. Você já foi levado a lugares desagradáveis? Por que eram desagradáveis? Se tivesse de revisar essas experiências no presente, as veria de forma diferente? E aí, querido irmão, querida irmã? Essa é uma pergunta bem pessoal. Terceira pergunta. Deus permite que sejamos purificados por provas. Contudo, como entender as provas que parecem não ter valor? Por exemplo, uma morte repentina por acidente. Será que essa é uma prova, querido irmão, querida irmã? Será que Deus permite que alguém morra para provar a nossa fé? Eu acredito que não. Não é assim. Eu acredito, sabe, querido irmão, querida irmã, que a prova não está no fato de alguém ter morrido, mas está no fato de que, diante do sofrimento que muitas vezes nos assalta por várias outras causas, será que nós vamos deixar de confiar em Deus ou vamos continuar confiando nele? Será que vamos lembrar das suas promessas para nós ou será que vamos nos revoltar contra ele e culpar a Deus pelo que aconteceu? Bom, que nós não nos revoltemos contra Deus. Nós estamos vendo aqui na lição dessa semana, nós vimos, não é? Que nós precisamos confiar em Deus, que Ele conhece as nossas necessidades e que Ele tem promessas fundamentais na palavra dEle para nos ajudar nesses tempos de crise. Agora vamos para a quarta pergunta. A oração intercessória nos ajuda a resistir às provações e nos manter fiéis? Com certeza, querido irmão, querida irmã. Esse é um dos meios que nós temos de ir até Deus para buscar e pedir a Ele a força necessária. E também temos esse meio para orarmos uns pelos outros, interceder para que o nosso irmão, a nossa irmã, seja fortalecido também no meio das lutas que ele ou ela está vivendo. Agora, a pergunta número 5. Essa é a última. Conhece alguém que, tendo enfrentado provas, se desviou do caminho? O que podemos fazer de forma tangível para ajudar a conduzir essa pessoa de volta para Deus? Essa é uma última pergunta, mas também é uma missão, é um chamado de Deus para nós. Cada um de nós talvez conheça alguém que se afastou por conta de decepções, por conta de desilusões, e o Senhor nos chama a fazer uma obra, a resgatar essas pessoas. Então, que nós possamos nos lembrar de tudo aquilo que nós estudamos ao longo dessa semana e possamos ir atrás dessas pessoas, não é? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.